Boa noite a todos! Então, hoje a gente começa mais uma aula semanal do nosso SEG SG, toda segunda às 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre ISO. ISO no SG, exagero ou complemento? E por quê? Porque normalmente as pessoas acabam ali confundindo um pouquinho alguns conceitos. E a ideia é justamente hoje clarear esta confusão que eu costumo ver e ouvir. Então, vou começar já compartilhando aqui a minha tela. Então, vamos lá. Gente, primeiro, né? Existe às vezes, essa confusão ou um erro conceitual, talvez. A gente pode dizer assim, né? Olha, será que se eu tenho ISO, eu já sou ESG? Não. Mas primeiro, vamos entender quem é quem, né? Ou como eu costumo dizer, né? Quem é a ISO na fila do pão? Quem é o SG na fila do pão? Então, ESG não é ISO. Isso tem que ficar muito claro. ISO são normas internacionais. Então, vamos pegar aqui o conceito para ficar bem claro? Padrões internacionais estabelecidos pela ISO para garantir qualidade, segurança, eficiência de produtos, serviços e sistemas em diversos setores. Então, aqui a gente já percebe claramente que a ISO, ela é o quê? Parte do SG, ela pode contribuir na construção do SG, ela está inserida dentro do SG, mas são coisas completamente distintas. Quando a gente fala em normas ISO, eu estou falando de algo muito específico. Então, vamos àqueles tradicionais. Eu tenho um sistema ISO 9001 de qualidade. Então, qual que é o objetivo daquela ISO? Certificar um processo ou eventualmente certificar um produto. A minha empresa pretende se certificar na ISO 14001. Ou seja, ela vai certificar que a gestão que ela faz, que a organização interna da empresa segue um roteiro pré-estabelecidos com requisitos considerados importantes, que são os requisitos da ISO 14001. E a partir daí, a gente pode fazer o quê? Certificar a empresa. E isso é interessante porque, às vezes, a empresa, ela inicia implantando ali todos os requisitos, seguindo passo a passo do que a norma traz, mas não necessariamente ela se certifica. Por quê? N motivos, N escolhas, uma delas também pode ser uma questão financeira. Às vezes, o cliente dessa empresa vai cobrar dele. Você tem um certificado ISO 9001, ISO 14001? Então a pessoa vai certificar. Ou às vezes ela está apenas o quê? Organizando a casa, trabalhando internamente os procedimentos para ter uma gestão mais organizada. Gente, eu sempre falo para vocês, organização, né? O capricho é o pai da prosperidade. Para você ter capricho, você tem que ter organização. Então, muitas vezes, é importante e interessante para um empreendedor seguir o rito para criar um sistema e não necessariamente ele vai se certificar e não tem problema nenhum. Então, a certificação significa o quê? Que aquele empreendimento se baseou nos requisitos da norma. E quando eu falo em requisitos, eu estou falando de pontos obrigatórios. Eu tenho que cumprir, eu devo cumprir aquela determinada situação, ok? E o que é interessante disso é que é um padrão internacional, então em qualquer lugar sempre serão os mesmos requisitos. Se eu estou falando de ISO 9001, por exemplo, no norte, nordeste, sul, centro-oeste do Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, se eu estou seguindo a ISO e estou seguindo um padrão, é o mesmo roteiro, né? É o mesmo termo de referência. E permite a divulgação de um selo. O que eu quis dizer aqui? Que você consegue divulgar que você foi certificado. Isso pode ser interessante como um marketing para o seu negócio. Pode elevar o nível de confiança do seu cliente no seu produto, no seu processo, ou às vezes a empresa participa de uma licitação, mostrando ali que ela tem o quê? Uma organização, uma qualidade maior na gestão interna dentro da sua empresa. E quando eu falo da certificação ESG, aí é que muda, né? Ela é baseada em
metodologias diversas. Por que eu falo metodologias diversas? Porque cada instituição acaba definindo, desenvolvendo a sua metodologia. E aí eu já faço um convite para vocês agora. Dá um Google aí no seu computador, escreve lá selo ESG, certificação ESG, e você vai perceber a infinidade de certificados que você vai se deparar. Pode ser que tenha alguma instituição que seja interessante você ter o selo dela. Então, você vai seguir a metodologia dela. Mas essa metodologia não necessariamente pode atender um outro tipo de setor, um outro tipo de negócio. E, por conta disso, a gente percebe o quê? Uma diferença também grande de preços. E aí, abre uma possibilidade para vocês, consultores ambientais. Porque muitas vezes o consultor, ele pode fazer o quê? Parcerias. Você pode ser um braço, um auditor para essas instituições, ir até as empresas e verificar se elas estão seguindo aquela metodologia, fazendo essa auditoria para eventualmente validar se a empresa vai receber aquele selo ou não. Então, lembra quando eu falo para vocês que o consultor ambiental, ele tem uma possibilidades de trabalhos dentro do mundo do SG, ele pode fazer um diagnóstico, ele pode fazer uma auditoria, ele pode fazer uma implementação. E muitas vezes vocês não estão atentos a tudo isso. Inclusive, eu sempre falo aqui para vocês, se você quer entender um pouquinho mais, de repente, fazer uma análise melhor hoje do seu negócio, da sua carreira, já fica aqui o convite, pega na descrição do vídeo e vem fazer um raio-x ESG. O que é isso? É um diagnóstico de carreira que eu faço junto com você de forma gratuita para te abrir os olhos, para te orientar e mostrar seus pontos fortes e fracos dentro do mundo do ESG. Mas vamos lá, vamos continuar. Outra coisa importante que a gente tem que ver são o quê? Os estándares internacionais. E aí gera uma outra confusão. Quando eu falo de certificação, né, e a certificação ISO é muito comum, a gente sabe que tem ali um roteiro para seguir, um critério. Quando a gente fala do ESG, a maioria dos roteiros se referem a relatórios de sustentabilidade. Ou seja, o relatório, aquele roteiro, né, aquele standard, quais standards? Vamos lá. GRI, SASB, IFRS, por exemplo, e aqui no nosso país, a PR 2030, que eu sempre gosto de usar como base nas nossas aulas. Então, o que esses relatórios em especial, né, esses estándares, GRI, SASB, IFRS fazem? Eles trazem o roteiro do que deve conter dentro do relatório de sustentabilidade, relacionados ao quê? Ao eixo ambiental, ao eixo social e ao eixo de governança. Então, só aqui a gente já percebe a diferença que é quando eu falo certificar uma ISO e certificar em ESG. O ISO é uma parte, o ESG é o todo. É claro que eu posso ter várias certificações ISO dentro da minha empresa. Por quê? Porque eu preciso melhorar ou validar um processo, um serviço ou um produto. E ok, isso vai ajudar, eventualmente, quando você for fazer a análise da empresa nos quesitos ambiental, social e de governança, ok? Mas não significa que porque eu tenho a ISO, eu já tenho o SG implantado. Não se esqueçam disso, isso gera bastante confusão. Aqui no Brasil, a gente tem a ABNT PR 2030, como eu sempre comento. E aí, o que é interessante? A ABNT, ela faz uma auditoria, que ela usa um procedimento específico, que é o 487. Mas olha só, não é uma norma ISO. Ela não é uma norma, então ela não tem o quê? Requisitos obrigatórios. Ela tem o quê? Práticas recomendadas. Por isso é uma PR. Então, a partir daqui, da análise que a BNT faz, ela gera o que nós chamamos de, nós não, ela, declaração de conformidade ou uma declaração de compromisso. Então, ela criou a sua metodologia, lembra que eu falei? Cada instituição tem a sua metodologia e não tem certo ou errado, ok? Então, dentro da metodologia dela, por não ter requisitos auditáveis com aquela carinha de ISO, ela entrega ao final, de acordo com a nota, né, de acordo com o desempenho do empreendimento, o que a gente chama de uma declaração de conformidade ou uma declaração de compromisso. E isso já é um grande avanço para muitas empresas. Porém, não tem um selo.
Então, se a empresa deseja um selo, o que normalmente ela faz? Ela vai procurar outras instituições com outras metodologias, mas sempre vai haver a análise ambiental, social e de governança. As normas ISO, como é que elas podem, então, apoiar o ESG? Lembra? Ela é uma parte, o ESG é o todo. Então, ela pode trazer o apoio técnico e processual dentro do empreendimento, dentro da empresa, para atividades, serviços, processos ou produtos. Então, eu sei que, eventualmente, para algumas situações, aquela empresa está andando redondinho. Então, vamos pegar alguns exemplos? Vamos lá. E aqui fica uma cola já para vocês. Então, falando no pilar ambiental, nós temos diversas normas que podem contribuir no ESG. Por quê? Porque a empresa ela já pode estar trabalhando esses temas. Então, por exemplo, a tão famosa ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Então, eu sei que, por exemplo, quando a gente fala em PR 2030, a parte de prevenção de poluição, a questão de gestão de resíduos, isso vai estar muito bem organizado, controlado dentro da empresa, mas não significa que os demais temas e critérios que a PR 2030 traz estejam ok. Outros sistemas que a gente tem muito trabalhados, a 50.001, referente a sistema de gestão de energia, a 14.004 de gases de efeito estufa. Então, empresas que procuram fazer o inventário de gases de efeito estufa, elas podem seguir esta normativa ou usar o GHG Protocol. A gente tem a questão da norma 10.004 de classificação de resíduos, que orienta já a empresa na sua classificação para fazer uma melhor gestão do resíduo gerado. A gente tem a 20.400 de compras sustentáveis, e aqui eu vou dar um spoiler para vocês. A área de saúde está trabalhando muito isso daqui. Se ela quer fazer compras sustentáveis, já fica a pergunta aí para vocês, olha o spoiler. Será que os fornecedores precisam estar dentro do mundo do ESG? Precisa validar o seu ESG? Olha aí, segue aí uma opção de área de atuação para você que é consultor e fala assim, poxa, eu não sei para quem oferecer. Acabei de dar o ouro para vocês. E uma outra norma, um pouquinho mais fresquinha, como a gente diz, que é a de economia circular. Essa norma, ela vai ajudar a empresa a trabalhar o conceito de economia circular e, por tabela, logística reversa dentro do empreendimento. Super interessante. Beleza, vemos o pilar ambiental. E dentro do pilar social, o que a gente tem? Então, eu trouxe aqui 3 normas. A 10.001, de gestão da qualidade relacionada à satisfação do cliente. A 45.001, que é o sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, muito trabalhado já nos empreendimentos, e aqui é aquela confusão. Ah, e a minha empresa já está certificada na ISO 45001. Então, meu pilar social está redondinho. Ledo, engano. Você está bom naquele quesito, parte de saúde e segurança ocupacional, mas tem diversos outros critérios que compõem este eixo. E o 26.000, que é diretrizes sobre responsabilidade social. E outra coisa que eu sempre falo, né? O importante de você ter uma norma ISO te ajudando, trabalhando aqui na base, é para você se consolidar cada vez mais. E com certeza é super positivo. E vindo aqui, então, para o termo, né, para o eixo de governança. Nossa, Pri, existe tudo isso de norma ISO que contribui para o eixo de governança? Sim. Então, você tem sistema de gestão antissuborno, o sistema de gestão de segurança da informação, muito também que faz ali uma parceria, uma tabelinha, como eu costumo dizer, com a Lei Geral de Proteção de Dados, sistema de gestão de compliance, sistema de gestão de denúncias, lá o tradicional sistema de gestão da qualidade e, claro, se eu estou falando de normas ISO, é imprescindível que dentro do empreendimento eu tenha auditores internos. E, de novo, outra área de atuação para você, consultor, e fica aqui o convite, vem fazer um diagnóstico de carreira comigo, você vai adorar e vou te surpreender com as possibilidades que você nem imaginava. Você pode também fazer as auditorias no sistema. Olha como isso aqui é importante. Você ter o conhecimento de como atua um auditor. Qual é o olhar do auditor?
né? O pessoal gosta muito de falar, né? O auditor tem dedo podre, vai sempre ali onde tem erro. Não, o auditor ele tem um olhar lapidado. É isso. Isso é extremamente importante também no ESG. Quando você começa a ter mais critérios ao analisar um processo, ao fazer um diagnóstico, ao implementar o ESG dentro de uma empresa, a partir dos conceitos de um auditor, isso te ajuda muito. Isso faz você se destacar, tá? E trazendo aqui outros que eu acho super interessante, já que a gente está falando dentro deste mundo de normas, a gente tem outra prática recomendada, que é a 2060, especificamente sobre a demonstração de neutralidade de carbono, e já existem empreendimentos com a obrigatoriedade, por exemplo, no estado de São Paulo, de fazer os seus inventários e, eventualmente, trabalhar aqui a questão de neutralidade do carbono. A gente tem o sistema de gestão para sustentabilidade de eventos, super interessante. E olha aqui, ó, uma outra área de atuação que cresce muito e que o ESG está muito forte, a área de turismo e hotelaria. Então, olha aqui, ó, gestão de sustentabilidade para os meios de hospedagem. Tá? E a gente já tem várias outras normas, né? Também, inclusive, para municípios. Já fica aí uma dica para vocês. E para quem não conhece, gosto muito desta norma, que é a 53.002, que traz o quê? Diretrizes para objetivos do desenvolvimento sustentável. Inclusive, se você não sabe, a ISO disponibiliza essa norma em especial de forma gratuita. É só você entrar no site e baixar. Claro, não tem ainda traduzido para todas as línguas, você vai encontrar ela tanto no espanhol quanto no inglês, mas você consegue facilmente usar aí diversos programas e softwares para traduzir, se for o caso. E a nossa pérola aqui da aula de hoje, que é o IWA 48 de 2024, que é uma norma ISO específica para estruturar a implementação de princípios ambientais, sociais e de governança. A IWA 48 ainda é só em inglês, mas já está sendo traduzida. Qual que é o objetivo dela? Apoiar a gestão do desempenho ESG e facilitar a mensuração e o reporte das estruturas existentes, permitindo aqui consistência, comparabilidade e confiabilidade dos relatórios. Gente, duas palavras-chave. Nós, consultores, que trabalhamos com o ESG, duas palavrinhas que não pode sair do nosso dia a dia: mensuração, definição de KPIs dos nossos indicadores e reporte, ou seja, a apresentação das informações. Quando a gente fala de ESG, ele nasce principalmente com essa preocupação de trazer transparência na hora de você reportar as informações da empresa. Claro, num primeiro momento com foco financeiro, mas agora trazendo principalmente com o olhar da sustentabilidade. E trazendo aqui, né, sinaliza padrões ISO relevantes que podem ser usados para evidenciar o desempenho em relatórios ESG. Ou seja, ela vai trazer, assim como nós vimos aqui, uma lista de normas ISO para ajudar, para somar a implantação do ESG dentro de um empreendimento, tá? Então, quando eu estou falando do papel de auditor, eu acho legal a gente trazer, né? Falamos aqui da norma ISO, da questão dela ser auditada, da importância de nós, consultores, termos o olhar de um auditor. Então, eu quis trazer aqui um pouquinho dessa questão do auditor tradicional, ISO, e o auditor ESG. Então, o que que eu percebo, né? O auditor ISO, qual é o foco dele? Conformidade. Conformidade significa o quê? Verificar os requisitos obrigatórios que tem na norma, procurar as evidências e desenvolver procedimentos para que tudo aquilo aconteça. Trabalha muito com checklists, com requisitos e muitas vezes com uma abordagem amostral para a gente poder fazer a auditoria. Então, ele tem uma visão fragmentada. Fragmentada em que sentido? Por sistema. Então, é uma certificação, é um auditor específico para o ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001. Quando a gente vem para um outro olhar, que é o do auditor ESG,
a gente tem uma visão mais sistêmica, integrada e de impacto. Por quê? Porque eu olho o empreendimento como um todo e eu vou pensar lá na nossa dupla materialidade, que a gente já assistiu algumas aulas atrás. Eu vou verificar o impacto do empreendimento na sociedade e o impacto da sociedade no empreendimento. Eu tenho este olhar, ok? A gente vai ter uma preocupação, um foco na análise de riscos ESG. Lembra, ESG surge como uma gestão de riscos. Eu estou a todo momento avaliando riscos e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos, certo? Mais a materialidade. E a avaliação crítica de compromissos e coerência, ou seja, para que a gente não vire um greenwash. Se eu digo que faço, eu preciso fazer e eu preciso evidenciar. Se digo que sou, preciso provar que realmente sou, ok? E, claro, a gente também vai trabalhar com a evidência documental. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, ISO no SG, complemento ou exagero? Complemento, com certeza. Não é exagero, mas complementar não significa dizer que é ESG, ok? Então, as normas ISO são fundamentais para quê? Para estruturar os processos, para garantir conformidade e oferecer linguagem técnica comum. Lembra que eu falei? Para alguns processos, produtos, serviços, atividades, eu tenho uma melhor organização, uma melhor gestão. Então, é óbvio que vai ajudar dentro do ESG, principalmente se eu estiver falando de uma norma que vai muito ao encontro de um tema material. Digamos, por exemplo, gestão de resíduos, é um tema material. A questão de mudanças climáticas, então eu tenho uma norma ISO específica para inventário de gases de efeito estufa. Então, é óbvio que ela ajuda, que ela complementa. ESG é o quê? É gestão de propósito, impacto e valor. E ela precisa do quê quando a gente fala de ESG? De uma visão estratégica, de um olhar do todo, de um olhar sistêmico, certo? Para que a gente tenha decisões orientadas. Orientadas pelo quê? Neste caso de ESG, eu estou falando riscos, oportunidades e futuro. E é esse um olhar que você, consultor, tem sempre que ter em mente. Olha, eu digo que quando a gente trabalha aqui com a questão riscos, oportunidades e futuro, é aqui que está as suas possibilidades de trabalhar com SG, de avançar e principalmente de fazer uma boa renda, tá? Com certeza, grandes grupos já estão cascateando para os seus fornecedores a cobrança deles serem ESG. Tá? E aí o pessoal às vezes pergunta para mim, mas Priscila, precisa fazer tudo? Se eu estou falando de ESG, claro, você tem todos aqueles passos para serem seguidos. Mas muitas vezes tem também aquilo que eu chamo de um ESG Nutella versus um ESG raiz. E, inclusive, se vocês querem uma aula falando especificamente disso, do ESG raiz e do ESG Nutella, coloca lá na descrição do vídeo que eu vou preparar essa aula para vocês. Ficaram com alguma dúvida, gente? Querem trazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nos nossos comentários. Não? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais essa aula. E não se esqueçam, toda segunda-feira, 7 horas da noite, é o nosso encontro, é o SEG ESG. E se você quer saber quais as possibilidades que você pode ter dentro do mundo do ESG, está na dúvida, está inseguro, vem fazer um diagnóstico ESG, um diagnóstico de carreira junto comigo. É gratuito, online, rapidinho, e você vai se espantar com as possibilidades que eu vou te mostrar. Você gostou dessa aula? Compartilha, e se você quiser esse mapa mental, é só preencher o NPS, que está lá na descrição, que eu envio para você esse mapa mental com essa cola pronta para você trabalhar na sua consultoria. Obrigada, pessoal, e eu encontro vocês na próxima aula.